Oi, gente, aqui é a professora Soraya Silva, da disciplina de Ciências, e hoje nós vamos começar o nosso conteúdo falando sobre calor e temperatura, tá? E o que é calor? Calor é a energia em trânsito, ou seja, é a energia em movimento, né? Então, ó, quando a gente tem um corpo com maior temperatura, com uma maior quantidade de calor, tá? Então, ela faz o quê? Ela ocorre a liberação, esse corpo em maior temperatura vai ceder calor, tá? Para um corpo em menor temperatura, tá certo? Então, por isso que a gente diz que o calor é a energia em movimento, em trânsito. Por quê? Porque vai passar o calor de um corpo em maior temperatura para outro em menor temperatura. E o que é temperatura? Temperatura nada mais é que o grau de agitação das partículas. Lembra quando vocês estudaram o que é sólido, líquido e gasoso? Quando uma substância ela se encontra em estado sólido, é porque as partículas estão bem juntas. Quando ela se encontra em estado líquido, é porque as partículas elas já estão mais longe uma da outra. E em estado gasoso, é porque elas estão bem separadas, estão movimentando-se feito umas loucas, né? Bem rápido, bem rápido. E bate uma na outra e volta, e bate e volta. Então, ó, o que nós vamos ver hoje aqui é justamente isso. Como ocorre essa movimentação das partículas, esse grau de agitação das partículas a partir do aumento de temperatura. Ou seja, quanto mais eu aumento a temperatura, mais ocorre a agitação das partículas, tá certo? Então, ó, vejam, aqui a gente tem uma substância em estado sólido e aí vai começar aqui, ó, no termômetro a aumentar a temperatura. Aumentando essa temperatura, as substâncias que estavam sólidas, elas começam a ficar líquidas e depois, continuando aumentando, as partículas vão se afastando ainda mais uma da outra e aí essa substância ela vai para o estado gasoso, tá certo? Então, quanto mais eu aumento a temperatura, maior vai ser o grau de agitação das partículas. E aí a gente pode fazer o processo inverso, eu diminuindo a temperatura. Quando eu diminuo a temperatura, o grau da agitação das partículas vai diminuindo, ou seja, o movimento dessas partículas vai diminuindo e aí elas vão se unindo, tá certo? Então eu fico mais próximo de uma substância em estado que estava em estado gasoso passar para o líquido e do líquido passar para o sólido. Tudo isso por quê? Por conta da agitação dessas partículas. Então, como você pode ver aqui, ó, na imagem do vídeo da animação, elas já estão bem próximas uma da outra. Então, ó, quanto mais agitadas estiverem as moléculas, né, ou as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura, tá certo? Em contrapartida, ou seja, sendo o oposto, quanto menor for a agitação dessas moléculas, menor será a sua temperatura, tá? Então, um corpo, ele pode ter uma dilatação térmica de acordo com a temperatura. É porque é assim, ocasionando o aumento da temperatura, o corpo ele pode se dilatar ou pode se contrair. O que significa isso? Que quanto mais eu aumento a temperatura, maior vai ser a dilatação térmica, ou seja, eu vou expandir esse corpo, tá? E quanto mais eu diminuo a temperatura, ocorre nesse corpo uma contração térmica, tá certo? Ou seja, diminui a distância, o distanciamento entre as moléculas ou entre as partículas, igual aqui o exemplo da bexiga, tá? Quais são os instrumentos que nós utilizamos para medir a temperatura de um corpo? Justamente o nosso conhecido termômetro. Mas existe só um tipo de termômetro? Não, aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, que são o termômetro bimetálico, que é esse aqui, ó, que é utilizado para medir temperaturas ou muito baixas ou muito altas, como por exemplo em frigorífico, ou esse termômetro aqui, ó, que é o termômetro clínico, né, que é para medir a temperatura dos humanos, né, dos corpos humanos, e aí também pode ser chamado de clínico ou de axilar.
Mas existem outros que, por exemplo, a gente pode medir a temperatura do ambiente, tá? As escalas de temperatura, a título de curiosidade, elas não são as mesmas. Ou seja, a mesma unidade de temperatura que é usada aqui no Brasil não vai ser utilizada em outros países, tá? Então, aqui no Brasil, a gente utiliza a Celsius, tá? Deixa eu só colocar aqui em vermelho para vocês identificarem melhor. Então, a que a gente utiliza aqui é a Celsius, tá? Mas existe também outras que são bem utilizadas, como a Kelvin e a Fahrenheit. Lembrando que a Kelvin e a Fahrenheit não são utilizadas aqui no nosso país, mas são mais utilizadas em países de língua inglesa, tá? E aí, como ocorre a escala de termômetros? Ela, de temperatura, ela ocorre a partir do seu ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, aqui nós temos o ponto de ebulição na escala Celsius da água chega a 100 graus Celsius e o ponto de fusão chega em zero, tá? Da água. Por essa escala, a gente mede todos os outros corpos. Lembrando que o ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância ela passa do seu estado líquido para o gasoso, e o ponto de fusão é quando uma substância ela passa do seu estado sólido para líquido. No Brasil, essa temperatura na água acontece a 100 graus Celsius, no ponto de ebulição, e no ponto de fusão na água ocorre a 0 graus Celsius, tá certo? Existem 3 processos de trocas de calor, tá? Quais são os processos de troca de calor? Como é que lembra lá que o calor é a energia em trânsito, a energia que vai de um corpo em maior temperatura para um corpo de menor temperatura até ocorrer o equilíbrio térmico, ou seja, a gente deixar uniforme, né, iguais as duas temperaturas, ou o mais próximo possível. E esse processo de troca de calor ocorre por 3 formas diferentes. A primeira, que é a condução térmica, a segunda, que é a convecção, e a terceira, que é a irradiação. Tá? A convecção térmica, ela acontece quando a troca de calor ocorre de um corpo diretamente para o outro, como por exemplo aqui a panela e o fogo, tá? A convecção térmica, ela acontece de uma forma cíclica. Então, como é que ocorre a passagem de calor dentro da água? Porque, por exemplo, aqui, ó, a parte de baixo da panela, onde está a água, ela está mais próxima do fogo, né? Então, e existe essa parte da água superior que está mais em cima. Então, ó, a convecção, ela vai fazer o quê? Com que a água da parte de cima, que está mais longe do calor, ela vá para baixo, para ela poder ser aquecida e depois ela subir. Então, é como se fosse uma forma cíclica, né? Então, veja, a água mais fria, ela é mais densa, seria assim, mais pesada. Então, ela desce. Essa água que está sendo aquecida aqui na parte de baixo, ela vai ficar mais leve, menos densa. Então, ela sobe. Então, isso vai fazer o que está em cima, que é mais pesado, porque é frio. As partículas são mais densas, então vai descer. As partículas de baixo que estão mais próximas do fogo e por isso estão recebendo uma maior quantidade de calor, né, dessa energia, ela vai subir. E isso em forma de ciclo, tá certo? Depois nós temos, isso também, a convecção térmica acontece também com o ar-condicionado e com a geladeira da nossa casa, tá? Então, depois nós temos a irradiação térmica. O que é irradiação térmica? Irradiação térmica é quando a gente não precisa, não necessita de um meio material para propagar essa, esse processo de troca de calor. Então, por aqui a gente tem, ó, a irradiação do Sol. Então, quando a gente passa, por exemplo, quando os raios solares eles ultrapassam a atmosfera terrestre, então aquece, né? Passa o calor para a atmosfera terrestre, para todos os que estão no planeta, mas não há necessidade de um meio material, ou seja,
é uma onda eletromagnética e ela não precisa da matéria para poder se propagar, tá certo? Como no caso aqui da convecção térmica ou da condução. Ela pode aquecer, né? Os raios solares, elas passam por um espaço vazio até chegar na matéria, tá certo, gente? Então, ó, espero que vocês tenham gostado, compreendido, tá? E por hoje é só, tá certo?